Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Líderes de Sucesso, um programa onde a gente traz empresários e pessoas aqui do Rio Grande do Sul, proeminentes empresários que fazem a diferença e impactam os negócios no Rio Grande do Sul. Hoje eu estou aqui com o grande Rodrigo Piazzetta, ele é advogado, economista, e a gente vai ter um grande papo para a gente entender aí como é que está o cenário econômico, as questões das empresas aí no Brasil, o que as empresas podem fazer para melhorar, né, para crescer, para expandir. E a gente vai ter um papo super dinâmico aqui. Te convido para ficar e agora a gente vai rodar a vinheta. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades. Então, pessoal, acabei não me apresentando aqui, eu sou o Cássio Machado e também sou o host na Fórmula Digital. Hoje eu desempenho um trabalho de consultoria tributária sobre folha de pagamento. Então, depois a gente vai no desenrolar da conversa com o Rodrigo aqui, eu acho que vai casar muito os assuntos, tá? Rodrigo, quero saber de ti, cara. Rodrigo Piazzetta, seja muito bem-vindo. Obrigado por participar desse programa aqui. Obrigado pelo teu tempo também, né? Porque eu sei que hoje correria Hoje a gente tá gravando esse programa na sexta-feira, 18 horas, né? Bem já no final do expediente, todo mundo querendo ir aí pra praia, enfim, e o Rodrigo tá aqui nos prestigiando. Rodrigo, seja muito bem-vindo. E eu queria saber, já começar te perguntando, cara, como é que surgiu essa questão da economia, do valuation, né, ser advogado, como é que surgiu essa ideia na tua cabeça? Bom, valeu, obrigado pelo convite aí, Cássio, o Maurício também, que me convidou aí, a gente conseguiu agendar e fazer esse nosso encontro. Bom, primeiro que desde novo, eu nasci ali final da década de 70, então tive a minha primeira infância nos... 70? 70. Ah, não, tá dando golpe, cara. É, final dos anos 70. Não pode. E aí, mas assim, passei a minha infância nos anos 80. Então, vivi ali de perto aquele período de hiperinflação, congelamento de preços. Eu ainda era criança, lembro de ter experimentado aquela questão da falta de produtos nos mercados, fila para achar combustível nos postos de gasolina, e aquilo lá de alguma maneira na minha cabeça ficou marcado, né? E eu sempre quis entender por que esses fenômenos econômicos ocorriam, que sempre quis as explicações para isso, né? Então, claro que depois eu fui desenvolvendo, né? E quando chegou o momento de escolher qual caminho seguir, eu escolhi esse caminho que me daria, digamos assim, instrumentos para dar essas explicações, né? Para mim mesmo, no primeiro momento, mas também para as pessoas de modo geral. E trabalhei depois, logo no início, numa empresa familiar, né? Na minha empresa familiar, dos meus pais, e que era uma empresa de consultoria tributária. E lá eu trilhei esse caminho de consultoria para as empresas, utilizando esse meu conhecimento na área econômica, financeira. Quanto tempo tu já tá nessa área econômica? Eu trabalho desde 99 nesse negócio. Nossa. E sou formado... 26 anos, cara. 26 anos. Eu, desde 2002, sou formado, né? 2003, na verdade. Então, eu tô aí já um tempinho nessa área e sempre aprendendo alguma coisa, tentando passar alguma coisa para os clientes, né? E assim, o que mais me chama a atenção é que a gente vê
que as pessoas sentem, né, a economia, mas elas não entendem, né? Elas sentem porque no dia a dia a pessoa vai no supermercado, a pessoa vai fazer algum negócio e ela sabe que os preços estão mais altos, que o desemprego aumenta ou diminui, enfim, ela sente todas as questões econômicas que estão em volta da gente, mas elas não entendem exatamente o que está acontecendo e acabam percebendo conforme as paixões, então conforme os entendimentos, conforme os padrões de comportamento que aprenderam durante toda a vida. Geralmente também acabam sendo influenciadas por política, por redes sociais, por formas como as pessoas acabam se comunicando e muitas vezes elas acabam tendo percepções equivocadas sobre a economia e com isso atrapalhando até mesmo as melhores escolhas que elas podem fazer, né? Se tiverem um bom conhecimento sobre o porquê das coisas acontecerem e para onde elas vão seguir se as coisas continuarem de certas formas, então elas vão poder tomar melhores decisões. Então, no final das contas, é isso. O meu projeto é como fazer as pessoas tomarem melhores decisões, conhecendo melhor a economia, conhecendo melhor os cenários em que a gente vive e, com isso, serem melhor sucedidas. Entendi. Cara, sim, eu sempre faço aqui, né, gente, quem já viu um pouco do programa, o papel do leigo. Alguma coisa de economia eu entendo, porque eu sou administrador de formação, a gente estuda um pouco ali da macro e microeconomia, né, tem algo bem abrangente, e a questão econômica, cara, foi uma coisa que me pegou muito na faculdade, eu gostei muito, e tu começa a entender aquele cenário, o expansionismo, né, o contracionismo do governo, quais são as medidas para fazer isso, né, e aí, cara, isso abre muita porta e tu começa a entender por que determinada coisa tá um preço hoje, de repente, será que faz sentido fazer um investimento agora ou não? Mas agora eu vou fazer uma pergunta que tá fora do script aqui, tá? Você, né, o pessoal, e aí agora não quero te pegar no contrapé, mas uma pergunta que eu te faço. O cenário econômico, o que eu vejo, ele sempre tem várias nuances, né? Agora, a taxação do Trump com relação aos produtos brasileiros, né? Então, isso vai influenciar na exportação, ok? Mas, assim, com relação às medições, isso eu gostaria de entender o que tu acha sobre isso. Porque, assim, existem órgãos do governo, independente do governo, que fazem medição. Taxa de emprego, né? Aí, o que entra na taxa de emprego? Existem aqueles que estão... até tem um papo aí, né, que não estão desempregados aqueles que usam o Bolsa Família. Não sei se é fidedigno essa informação. Mas é o IBGE que mede muitas das coisas, né? A inflação, enfim. A gente tem o IGPM, que daí já é uma empresa privada que faz, né? Mas assim, como é que a gente sabe o real cenário que a gente se encontra? Qual é o lugar que a gente deve procurar? A gente pode acreditar nesses órgãos, enfim, ou, né, seguir o Rodrigo, né, o Piazeta lá no Instagram, que é o canal. O que tu me diz sobre isso? A gente tem muito essa questão, né, de os índices não refletem exatamente a realidade, mas é que índices são médias, né, são grandes números para tentar explicar uma realidade que não necessariamente é a tua realidade, né. Então essa que é a primeira grande questão, assim. Então se a gente for falar, por exemplo, essa questão que tu está falando do desemprego, o desemprego ele é uma pesquisa que se faz que as pessoas têm que estar procurando emprego há X períodos. Então, né, tu está falando de que quem está em Bolsa Família não está desempregado, na verdade é isso. Pode acontecer de um percentual dessas pessoas não estarem procurando emprego, e aí ao não estarem procurando empregos, quando elas são entrevistadas para pesquisa de desemprego, daí vai mostrar que não há desemprego porque essas pessoas não estão desempregadas. Isso é uma distorção, então, na captação do dado. Acaba sendo uma distorção, embora existam metodologias estatísticas para se acurar isso da melhor maneira, né? O fato é que hoje em dia também a gente tem entrando nessa questão do emprego especificamente, o emprego mudou muito, né? O que era de uns anos para cá
para trás para agora. Hoje em dia a gente tem aí essas questões das mídias sociais, do microempreendedorismo, da questão do Uber, do iFood. Então, hoje, muitas pessoas elas estão nesses empregos assim que geram alguma renda e acabam não estão procurando um Sim. outro emprego e acaba reduzindo. Então, o emprego, de um modo que a gente conhecia uns anos atrás, ele realmente mudou. Então, hoje até, inclusive, é uma das questões aqui que a gente vai conversar ao longo dessa nosso papo, é que o Brasil e muitos outros lugares do mundo estão vivendo índices de desemprego muito baixos, né? O que é bastante diferente do que é o comum, né? O Brasil hoje está praticamente com recorde de empregos, né? Inclusive, depois a gente vai entrar nessa questão, isso afeta, pressiona os preços Uhum. e tem toda uma série de fatores que são impactados por esse cenário. Uhum. Tá, e assim, e com relação ao empreendedor também, né, como é que ele faz para entender isso, sabe? Porque, claro, acho que assim, para grandes empresas a gente tem grandes consultorias para fazer isso Claro. e até tu faz isso muito bem, mas o cara que daqui a pouco não tem esse acesso, o que que É. ele deveria fazer para É, conseguir? eu acho que hoje está muito mais popularizado o acesso, né? Existem hoje canais que podem dar boas ferramentas de análise. Ah, Acho que a gente também tem como hoje prestar um serviço mais específico para o pequeno, para a pequena empresa, aquela que está já crescendo, se tornando uma empresa média. Ela começa a perceber certas dificuldades e aí se torna cada vez mais importante, né? Porque hoje em dia a empresa começa a crescer, ela começa a apresentar dificuldades que ela não tinha quando ela era uma empresa menor. E aí começam a surgir essas necessidades. Acho que hoje tá bem mais fácil do que alguns anos atrás para se ter acesso a esse tipo de serviço e a esse tipo de informação. E assim, o empresário que toma a decisão no achismo. Sim, Eu acho, pô, agora, sei lá, enfim, subiu aí a Selic, e aí eu vou tomar um empréstimo, por exemplo, claro. né. O que que tu considera isso, assim, o empresário que faz isso sem ter uma base de dados para tomar determinadas decisões? O empresário, de modo geral, que está fazendo sucesso, que está crescendo, ele acaba acreditando muito no feeling dele, né? Uhum. E isso é positivo, afinal de contas, ele só acredita no feeling dele porque de fato funciona, né? Ele está conseguindo crescer, está conseguindo se desenvolver, ele tá tendo sucesso e o feeling dele tem valor. Ao mesmo tempo, muitas vezes ele pode cometer erros, ele pode até cometer acertos, ter acertos, mas esses acertos não serem tão tão positivos quanto poderiam ser, se ele tivesse uma base de dados, se ele tivesse, critérios analíticos mais bem definidos, que ajudariam ele digamos assim, a melhorar a mira, né. Ele Uhum. tá com o feeling correto, mas muitas vezes ele poderia melhorar ser mais assertivo no projeto dele. Então, é esse o que é o meu propósito, né, é apoiar o feeling do investidor, do empresário, né, é dar mais subsídios, é apoiar a decisão dele. E tu tem algum exemplo, assim, que tu entrou, né, tu já deve ter feito diversas consultorias, 26 anos, já deve ter visto muita coisa aí, né, que o empresário estava, não sabia o que fazer, e aí a partir da tua consultoria, com os dados que tu levantou, ele teve um resultado diferente? Sim, a gente tem alguns casos, assim, principalmente de otimização da estrutura de capital da empresa, né. O empresário está querendo investir, o empresário investiu, no caso, e buscou, através de uma melhor estruturação do capital dele,
melhorar esse investimento, né? Então, eu lembro que a gente atuou para que ele buscasse várias linhas de crédito que com isso fossem mais bem estruturadas dentro do projeto dele, né? Que se de uma outra forma ficaria muito mais caro o projeto, o investimento dele e com o nosso apoio ele buscou essa tomada de decisão. Entendi. Olha só, deixa eu te falar, a gente tá nesse contexto agora, tu mesmo tu falou, né, da questão do trabalho que é diferente, né, existe o Uber, existe, o digital influencer, enfim, posicionamento da tua empresa na internet, daqui a pouco tu tá aqui localmente, né, tá em Porto Alegre, mas tu vende para São Paulo, não precisa necessariamente, pode ter um hub lá, enfim. O quanto hoje o fator local influencia na tomada de decisão também? Tem dois aspectos. Eu acho que o primeiro, o mais importante, é entender bem qual é o nicho da empresa, né? O que ela tá, em que área que ela está atuando. Muitas áreas, realmente, hoje em dia, elas não são mais, não é mais tão relevante o local onde ela está ou o local onde está o cliente dela. O cliente dela pode estar em qualquer lugar, né? Mas ainda é bastante importante entender, principalmente na economia real, tanto um quanto o outro, ou seja, tanto a produção onde fica, como o cliente onde fica, né? Então, digamos assim, digamos que a empresa queira se expandir para uma outra região, ela deve ter melhor compreensão de qual região que ela está acessando e de que maneira é o comportamento daquele novo público e de que forma o investimento que ela vai fazer vai ter retorno, de que maneira esse retorno vai ser colocado, vai ser retornado em quanto tempo. Enfim, tem uma série de análises que podem ser feitas para melhor tomada de decisão do cliente. Entendi. Olha só, deixa eu te falar, eu só tenho algumas coisas, alguns jargões que eu não consigo largar, né, mas eu quero te perguntar, dentro desse trabalho tu faz valuation, ok, depois a gente vai saber um pouquinho mais, mas assim, isso que tu tá me falando são coisas que me parece que vão além do valuation, Sim, com certeza. né, porque assim, o valuation, ok, é um trabalho que dependendo do tamanho da empresa, ou até mesmo se a empresa não é organizada, é uma coisa que é bem complexa. Porém, tu tá me falando outros aspectos que tu aponta no teu trabalho. Como é que é isso, assim, como é que funciona a tua consultoria? Ela não se baseia só em valuation, então? Não. O valuation é um dos serviços que a gente presta, né? Uhum. A gente também atua, de um modo geral, em modelagens econômicas e financeiras, assessoria de aconselhamento pro empreendedor. A gente atua na melhor forma de estruturar o projeto dele para crescer, né? Então, por exemplo, numa modelagem de negócios, o empresário ele vai tomar, ou o gestor do negócio, ele vai, através do desenvolvimento do trabalho, obtendo já quais os melhores indicadores, quais as melhores ferramentas de atingimento dos resultados, e aí ele já vai percebendo onde ele está e como que ele vai chegar naquele lugar, né? Então, Sim, é um serviço de consultoria. vocês são um GPS da empresa. GPS, exatamente. O Né, GPS. porque às vezes a empresa não sabe o valuation, eu acredito, ao meu ver, daí depois tu Sim. me corrige se eu estiver errado, que é tu mostrar aonde a empresa tá, né, qual é a posição dela, até pelo valor, e aonde ela quer chegar, porque o valuation também, ao meu ver, não é fixo. Não. Ele pode variar ao longo do tempo, então para mais ou para menos também, né? Sim. Então, daqui a pouco tu começa num valuation X, mas tu quer um valuation que essa tua empresa vá para 4x, 5x. Então, tu consegue fazer essa rota, esse mapa para a gente chegar no 5x. Exatamente. É o que eu falo, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os céus e os deuses. Alguma coisa assim. Foi quem disse, foi o Sócrates, né?
Então, assim, o conhecimento dos gregos, ele resume bem essa questão, porque no momento que tu faz o valuation, tu enxerga aonde que tu tá, qual o momento que tu tá, né? É uma foto É uma daquele momento. foto daquele momento, dadas aqueles indicadores, aquela realidade em que se encontra o mundo e principalmente o setor em que a empresa atua, né? Essas variáveis estão sempre mudando. Inclusive, a gente não apresenta um número ou um relatório pronto. A gente mostra cenários e várias variações. E existem várias linhas também de valuation, né? Que existe aquela projeção de caixa, Sim. enfim. Daí depende muito da empresa. Geralmente a projeção de caixa trazida a valor presente é a principal, né? A mais usual. Mas muitas vezes a gente pode estar trabalhando com uma empresa uma startup que nem é uma ideia, né? É basicamente uma ideia. Então não tem nem como tu projetar um fluxo de caixa nesse caso, né? Tu teria que usar outros critérios de análise. Mas vamos considerar assim o fluxo de caixa como o padrão, né? Mesmo assim, nesse cenário padrão do fluxo de caixa, existem vários indicadores que influenciam, por exemplo, a taxa de juros, né? A taxa de juros é a taxa que vai trazer a valor presente, a taxa principalmente é o custo médio ponderado de capital da empresa. Então, se essa taxa mudar, vai mudar o valuation, né? Se a taxa de juros cai, o valuation das empresas sobe. Claro, Isso sim, porque daí tu vai ter que descontar os 15% hoje. Né? Por isso que a gente vê, quando o juro sobe, as ações na bolsa caem. Sim. Nada mais é do que uma valuation automática que acontece toda... Claro que num ritmo frenético, porque a bolsa de valores, e ela nem sempre espelha a realidade, mas porque tem muita especulação, mas... Sim, tem injeção de capital também, estrangeira, enfim. Existem N fatores, mas o ponto, assim, digamos, a base, o critério da questão, a questão basilar da Bolsa de Valores é isso. Quando acontece alguma coisa que altera as realidades ali dos valuations daquelas diversas empresas que compõem a Bolsa de Valores, daí a gente ouve, o Ibovespa caiu 1% porque o Trump aumentou as tarifas. Bom, nada mais é do que todos os players do mercado analisando aquelas empresas e dizendo, bom, com esse cenário que alterou hoje, vão vender menos. Aqueles valuations todos valem menos. E assim é o dia a dia. Mas, claro... Mas tu já trabalhou na Bolsa, assim, nesse sentido? Nunca trabalhei na Bolsa. Isso é uma loucura, né? Nunca trabalhei. Minha esposa é assessora de investimentos, então eu observo alguma coisa, mas assim, nunca trabalhei. Mas e outra coisa, com relação ao valuation, agora te cortando, desculpa, existe também a questão, assim, apaixonada da empresa, né? Porque, assim, eu criei uma empresa, eu amo a minha empresa. Sim. Agora tu chega ali e me diz, Cássio, a tua empresa... eu digo, Rodrigo, a minha empresa vale 1 milhão. Aí, ok, tu vai lá, vai fazer o valuation e tal, porque eu amo a minha empresa, né? É uma coisa assim, por quanto que tu venderia a tua mãe? Cara, preço nenhum, minha mãe é valiosíssima, né? Mas é uma senhorinha, né? Se tu olhar de longe, enfim. Então, como é que funciona isso? Como é que tu trabalha com esse emocional e como é que tu consegue entregar isso para o cliente? Porque é bem interessante também saber. Esse é um ponto importante, né? Porque muitas vezes a gente está falando disso, a gente está falando de decisões emocionais. De novo, falando dos feelings das questões que o empresário leva consigo na história da vida, né? Pô, o cara trabalhou pra caralho. Exatamente. Desculpa o nome. Tu trabalhou muito. Exato. E agora o cara me diz que vale 50 mil. Então a gente precisa trabalhar com critérios, sempre com critérios. Eu acho que os critérios são a melhor forma de demonstrar e convencer, né, todas as partes, né, do negócio, né? Então, a gente pode falar de um investidor também que pode... Um outro exemplo, né? Um investidor que pode estar tentando entrar na empresa e aí o que ele vai fazer? Ele vai rebaixar o valor para obter um percentual maior daquela empresa sobre a partir do valor que ele vai investir.
Então, de novo, a partir de critérios, a gente vai conseguir demonstrar que, não, olha só, né, o cenário mais pessimista traz o valor para X, e tu está me trazendo algo que não faz nenhum sentido. Da mesma forma, o empresário que acha que Dono o do valor negócio. vale muito mais do que vale e pode estar passando oportunidades ali, né? Sim. Que ele por se agarrar a essa realidade da cabeça dele, essa ilusão, na verdade, ele não vai conseguir obter aquele resultado, né? Até porque, assim, existem aqueles investidores que não são só os caras que aportam dinheiro. Existe aquele cara que ele vai aportar o dinheiro, vai abrir também aquele network dele, Sim. abrir outras frentes de mercado, né? Existe um nome para esse empresário agora, para esse investidor. E às vezes é isso que tu tá falando. É. Aquele aporte, além da grana que o cara vai injetar, ele vai alavancar a empresa. Isso são coisas que derivam de uma valuation, ou de uma avaliação, ou de uma consultoria. É o smart money, agora eu lembrei. Smart money, isso mesmo. Isso. Porque muitas vezes não é só o dinheiro, né? O dinheiro é parte da Consegue operação. avaliar isso também, até inclusive o cara que está entrando na operação, o contexto do que ele pode alavancar a empresa. Sim, sim, exatamente. Daí entra essa experiência, né, de 20 anos, já ter visto algumas coisas acontecerem. E é o quão importante estarem alinhadas a visão do empresário com a visão do investidor, né? Quer dizer, tu vai ter uma visão, às vezes, discrepante, que aquele valor vai ser, na verdade, posto fora, vai ser dissipado e não vai obter o melhor resultado, né? Então, assim, é fundamental, e aí, às vezes, é importante, inclusive, a empresa ir se preparando, né? Então, fazer, de repente, se ela tem uma visão estratégica de crescimento e de obtenção de investidor num prazo X, ela já ir se preparando agora, já ir vendo, para quando chegar esse momento, ela saber, né, o que ela quer do investidor. Né? E porque o investidor vai ter que chegar e ela não vai querer, não pode querer só o recurso, ela tem que requerer também um alinhamento da estratégia. Isso é importante. Entendi. E outra coisa que eu estava pensando aqui, com relação a isso, as empresas no valuation, ele é. Bom, agora a gente está falando mais, né? Não é só para venda, então. Existe É. essa posição de tu fazer essa avaliação para te ver num longo prazo, de repente, se tu vai vender ou não. E tu acha que todas as empresas são feitas para vender ou não necessariamente? Não, mas eu acho que toda hora acontecem situações societárias e que são equivalentes a uma compra ou a uma venda, né? Uhum. Então, por exemplo, uma empresa que está passando por uma sucessão, ela também pode ser importante para ela ter o conhecimento de quanto que vale o negócio para fazer uma sucessão mais adequada. Então, existem N fatores. Pode haver um momento de um sócio querer sair. Isso acontece várias vezes. Então, quando um ou mais sócios querem sair, qual é o valor que tu vai avaliar isso, né? Então, até falando de podcast, quando teve aquela situação do Flow, que o Monark teve que sair sim. teve um Sim, deu uma situação aquela. E aí, naquele momento ali, Ele falou do bigodinho. teve que... Maluco. Exato. Mas naquele momento teve que se chegar num acordo ali de quanto, porque ele teve que sair do negócio e teve que ser pago. Inclusive, esses tempos estavam se falando se ele estava sendo pago ou não, enfim, estava se tendo essa discussão. E esse valor que estavam pagando para ele nada mais é do que uma avaliação do quanto que a participação dele valia naquele negócio. E foi uma situação, tu vê, completamente, assim, não planejada, né? Sim. Eles estão lá num dia... Não foi compulsório. Totalmente assim, né? Daqui a pouco ele falou alguma coisa, o mundo caiu para eles e eles precisaram imediatamente fazer uma avaliação do negócio para tirar um sócio. E isso acontece todo dia no mercado, né? As empresas, elas entram sócios, saem sócios, há uma sucessão, há um planejamento de sucessão. Bem complexo. Esses tempos eu estava atendendo uma empresa que eu vi um caso bem... Que assim, os caras, eles tinham uma sociedade, estavam muito bem e tal, e um dos caras morreu. Uhum. E aí o cara morreu
E o outro sócio, ele não quis, assim, sacanear a família né, Sim, porque eram muito amigos e tal, porém, ele segue pagando sim. um royalty, Aham, né, isso da cabeça dele, assim, não tem um valuation, não tem nada, aham. sabe, segue pagando. Só que assim, a outra parte da família, ok, eu acho que deve receber e tudo, né, de repente até um valor maior da parte e tal, mas assim, ele vai ter que ficar com isso pra sempre também, É, sabe, ele vai ter que ficar com essa ponta é. aí solta pra sempre, né. Isso é algo que deve ser planejado também, né. Em É. algum momento, claro que às vezes não dá nem tempo, né, foi muito a morte de um dos sócios talvez tenha sido tão, inesperada e tão repentina que nem deu tempo de se pensar nisso, mas é algo que deve ser pensado o máximo possível. Exatamente, é verdade. Deixa eu te perguntar, assim, outra coisa, com relação a que existem aquelas ferramentas automáticas, né, o cara no mercado tu vê de tudo, né. Sim. E tu acha que é arriscado fazer uma avaliação desse tipo? Tu usa alguma ferramenta? Já passou por algum caso que a pessoa usou a ferramenta e não deu muito certo? Não, eu nunca passei por nenhum caso que a pessoa usou essas ferramentas. Eu acho que é curioso analisar isso, olhar as ferramentas, mas não é nada as respostas fáceis, elas geralmente trazem resultados ruins, né. Então, são ferramentas que são curiosas, assim, tu pode tem uma curiosidade, quer entender como mais ou menos vale o meu negócio, mas, é mais complexo que isso. Que tal saber se tu tá pagando mais, menos, muito tributo ou pouco tributo sobre a tua folha de pagamento? Então, eu faço o relatório gratuito aí para tua empresa, 10 dias a gente entrega esse trabalho, e aí você vai saber se faz sentido seguir, a gente consegue seguir as compensações, faz todo esse trabalho também de compensação aí para vocês. Então, me aciona lá, hoje tá cassio.banker no Instagram, é só me chamar, lá tem o link na bio, você vai conseguir também me contatar pelo Instagram, tá? Seguindo aqui com o Rodrigo Piazeta, esse mestre do valuation. Cara, eu quero saber agora como é que funciona. Faz o teu jabá aí. Eu quero fazer o valuation. Como é que eu chego em ti? Como é que é o passo a passo? Não, eu também estou nas redes, assim, pode me encontrar lá, Rodrigo Piazeta. Tu dá dicas, né? Eu vi que tu faz bastante coisa também, né? De rede Agora social, né? eu tô faz um tempinho aí que eu tenho tentado falar não só de serviços, né, dessas questões mais práticas da vida do empresário, valuation, modelagem de negócios, KPIs, mas também falar um pouco de economia, tentar explicar um pouco mais para as pessoas, e até falar um pouco de história econômica também, né, falar um pouquinho de coisas que, nos trouxeram até onde nós estamos, né. Eu acho isso também muito válido. E se repete muita coisa, né? Isso também. É É, muito louco, assim, no sentido de, ok, antes era, sei lá, a moeda era a moeda romana, é. né? E aí quando começava a emitir muita moeda, né, enfim, Gerava inflação. inflação, enfim, e aí essas coisas começam a se repetir É, e às vezes as pessoas tomam as mesmas atitudes, né, é. enfim, né. Mas assim, o teu trabalho, como é que funciona essa questão? Qual é o passo a passo do que o empresário tem que fazer alguma coisa antes para poder te acionar, assim, organizar, ou tu ajuda ele já também a se organizar com essa questão dos números, enfim? O ideal é que tenha uma boa organização financeira para que a gente já consiga ser mais rápido no desenvolvimento do serviço, né. E se precisar, melhorar a contabilidade, melhorar, os processos internos, daí a gente tem parceiros, né, que a gente pode indicar, que vão fazer esse Uhum. serviço para melhorar o negócio do cliente. Pra e assim a gente conseguir, obter os dados para a partir dali fazer uma análise melhor, mais adequada do trabalho. Assim, não tendo uma contabilidade muito fechada, daí a gente tenta encontrar os números a partir de relatórios gerenciais, mas daí é claro que a confiabilidade da avaliação já não fica tão adequada, né. Uhum. E claro, daí outros serviços que não demandam, assim, uma questão tão formal, daí é mais um desenvolvimento de cenários, daí eu acho que os números estando fidedignos da parte
gerencial, de controles financeiros, de uma boa análise econômica, uma boa análise econômica não, uma boa análise uma boa visão do negócio do empresário, acho que é um bom caminho para a gente ter essas conversas e a partir daí desenvolver o trabalho. Beleza. Ó, peraí, chegou uma pergunta aqui no meu ponto. Hum. Cara, às vezes eu sou meio. Às vezes vem surgindo, né? Tá certo? Cara, eu não gosto do script, cara. Assim, até gosto. Tá, desculpe, André. Eu gosto do script. Mas, cara, vai surgindo algumas coisas aí. Bora. No valuation, por exemplo, eu vou te contratar para fazer um valuation da minha empresa. Quero vender. Aí nós temos lá o João que quer entrar como sócio da empresa ou até mesmo comprar a empresa de mim. Só que daí tu vai fazer o valuation. Como é que funciona isso? Porque assim, ok, eu te contratei. Aí existe uma relação entre Claro. quem contratou. E aí como é que funciona para dirimir essa, sei lá, essa desconfiança que pode ter da outra parte? É bom a outra parte ter também alguém que ela confie, que ela possa se assegurar daquelas informações que são passadas, né? Que nem um advogado, digamos, num litígio, né? Vai fazer um acordo, um lado, daí contrata um perito, né? Tu tem o perito, tu tem o assistente técnico de um lado, o assistente técnico do outro, para fazer cada um fazer a sua análise conforme os seus interesses. Sim. Embora a apresentação que eu faço da valuation ela seja bastante específica e bastante detalhada, explicitando o que levou aquele aquele chegou lá. Exatamente. E, inclusive, como eu disse, mostrando os cenários possíveis, né? Então, é claro que é refutável, obviamente, mas é refutável a partir de dados e de informações que estão ali sendo já bastante... teve que validar isso? Como é que funciona acaba sendo uma mediação, né? Uma negociação até mesmo entre as pessoas que estão fazendo aquele valuation, né? O valuation ele não pretende ser definitivo, né, a respeito de um valor da empresa, mas ele serve como um farol, né, como um guia para que se chegue ao consenso. Como eu falei lá eu trabalhei uma vez num projeto em que existia um fundo de investimento buscando investir numa empresa e essa empresa ela estava naquelas de quantos por cento esse fundo de investimento o aporte deles compraria, né? E aí eles tinham uma avaliação, eu tinha outras e a partir dessas duas visões de mercado a gente tentou chegar num acordo que o objetivo dos dois era o mesmo, né? Da investida era ser investida e do investidor era investir. Só que se precisava era chegar nesse acordo aí de qual é o melhor valor. Legal, isso é importante, porque eu fiquei nessa dúvida mesmo, né? Porque daqui a pouco, beleza, mas eu te contratei, aí claro. vai jogar pro meu lado. Claro que existe toda uma seriedade no teu trabalho, né? Sim. Mas da outra parte tem acredito que possa ter essa visão. Claro, não, eu acho que é o mais correto, inclusive. Tá certo. E assim, quanto tempo que leva para fazer esse trabalho do início ao fim, assim, pode levar anos fazendo isso? Não. Não, assim, é importante, como eu disse, depende muito do acesso às informações, né, que a gente tem com base com base nos dados, nas informações que o cliente nos entrega, daí é rápido, né, depende, assim, da agenda, claro, das entregas, mas não demora mais do que um mês, não, para fazer esse trabalho. E agora, assim, mudando já para a questão econômica, o que tu tem visto, assim, de diferente? O que tu tá achando, sei lá, eu acho que até dá para dizer, né, uma nova economia que tá surgindo aí, principalmente com essas inteligências artificiais, redes sociais, todos os AIs aí que nós temos. O que tu tem visto, assim, no cenário tanto brasileiro quanto macroeconômico? Se a gente pensar no curto prazo, e no presente e curto prazo, a gente vai dizer que o Brasil, falando de Brasil agora, até que está numa situação boa, né? Vou dizer boa no sentido de que as taxas de desemprego, como a gente estava falando, estão nos níveis mais baixos, os índices de desigualdade estão nos níveis nos melhores níveis, se a gente olhar o índice de Gini,
né? Então a gente tem uma inflação que está acima da meta, mas não está descontrolada, ela está. E aí a gente vai falar agora dos problemas, né? Essa inflação acima da meta exige uma taxa de juros que asfixia o empreendimento, né? Asfixia o consumo, asfixia justamente para poder controlar a inflação, né? Obviamente. E a gente tem um problema da dinâmica da dívida pública, que é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira hoje, né? Então, assim, se a gente for pensar na economia brasileira, a gente tem digamos, esse sabor agridoce. Algumas coisas boas, mas alguns, digamos, medos aí que a gente tem pela frente, né? Alguns desafios que a gente tem pela frente. Agora, por outro lado, a gente também está vendo, no longo prazo, alguns riscos maiores, né? E, de certa forma, eu acho que isso é o que se reflete no mundo, nessa instabilidade que a gente vê no mundo hoje, porque ela está refletindo, na verdade, esse aumento mundial da desigualdade, né? Se a gente for ver assim, os Estados Unidos, por exemplo, é um país que tem uma alta renda per capita, mas ao mesmo tempo tem uma grande dificuldade da pobreza tem aumentado muito, né? E por isso que a gente vê políticos... Sim, por isso que as médias não podem sempre ser consideradas, né? Exato. Uma média, nem falou uma renda per capita. Vamos dizer, o cara ganha $5.000 no mês, é a renda per capita nos Estados Unidos, que eu não sei qual é. Talvez fosse uma coisa boa. Sim. Mas só que assim, tem gente que não tá ganhando esses 5 mil. Exato. Não, a renda per capita dos Estados Unidos dos últimos 10 anos, ela disparou e está assim, muito acima da zona do euro, por exemplo. Agora eu não tenho os dados, assim, mas é realmente muito... Só que isso não diz, né, a verdade, porque tem essa desigualdade muito grande, e aí a gente vai pegar a desindustrialização dos Estados Unidos, a gente vai ver que essas questões políticas que a gente está vendo nada mais são do que o reflexo dessa desindustrialização. Os carros hoje são produzidos no leste europeu, asiático. Então, o industrial americano que tinha aquela promessa do American Way of Life, né? Aquela American Dream, ele hoje não tem mais esse padrão de vida, né? Tem um endividamento altíssimo para quem vai para a faculdade, pega aqueles financiamentos lá nos Estados Unidos. E também a matriz energética tem mudado, né? A matriz energética, esse é um ponto interessante. Inclusive, eu acho que esse é o grande... uma das grandes oportunidades para o Brasil, né? O Brasil, ele poderia, na verdade, ser um player importante nessa parte de diversidade, nessa parte de novas matrizes energéticas, energias mais limpas. O Brasil tem um bom potencial para chegar nisso, porque hoje, inclusive, é um problema da gente estar vendo essa taxa de juros tão alta, é justamente porque o Brasil tem uma baixa complexidade industrial, uma baixa complexidade produtiva, e aí a gente não consegue... só o primário, né? Basicamente só o primário. Então a gente está vendo ali esse tarifaço do Trump, ele está afetando o quê? Praticamente, claro, o Brasil de um modo geral, mas muito o São Paulo, que é quem exporta bens industriais. Tu vai ver o mapa do Brasil, é tudo exportando para a China, soja e outros minérios, exato, petróleo. Minérios. Exato. Então, assim, o Brasil ele precisaria, né, se desenvolver mais nessa área para poder absorver mais esse consumo, fatia de mercado, essa demanda, exato. Sim. É aquela coisa, conseguir exportar bens que todo mundo quer usar, né? A gente na verdade exporta o café e importa a cápsula, né? Esse é um grande problema para nós. Cara, assim, a economia é uma coisa que eu gosto muito, cara. E assim, me dá uma sugestão, hoje se tu fosse o ministro da Fazenda, não é Fazenda, né? Agora é Fazenda de novo. É Fazenda de novo, a cada governo eles mudam, dependendo da visão ideológica. Tá, enfim. Tá, hoje voltou para ser Fazenda. O ministro da Fazenda. Cara, porque eu só vejo assim, vamos lá, a gente entra lá no Copom, define a taxa de juros, né? E aí vai ser mais, vai ser menos, e a única coisa que aparentemente aparece, assim, né, que é o que o governo mexe,
O que que tu... Se tu fosse uma coisa só, porque eu acredito que são várias, né? Que existem Claro. vários componentes para a gente acelerar a economia, né? Crescer o PIB, enfim. Mas o que que tu faria? Ah, essa é a pergunta de $1 milhão. Não, mas uma coisa só. Uma coisa. Não, a gente trabalha, na verdade, o Brasil e vários países do mundo, eles trabalham com a chamada, um tripé macroeconômico, né? Então, precisa de câmbio flutuante, superávit fiscal e metas de inflação. Esse é um sistema que iniciou lá na Nova Zelândia, se não me engano, e vários países começaram a adotar. O Brasil adotou a partir de 99, quando teve a maxi desvalorização do real ali, em 99. A gente tinha, na época, um câmbio fixo, tanto que o câmbio era Sim, quase era um sujo, por né? um, assim, era uma beleza para importar coisas e para viajar para o exterior. E só que daí a gente, obviamente que a pressão externa Sim, tu tem que ter muito caixa, né? tem Pra que ter, poder exato, tem que ter manter muito dólar, e para ter sim. muito dólar tem que ser muito produtivo. Sim. Então, tu vê que as coisas se repetem. A gente não é produtivo e a gente não consegue exportar bens industrializados, a gente não tem dólar o suficiente para diminuir o câmbio. para melhorar o câmbio. Daí a gente acabou formando reservas quando teve a ascensão da China, que a gente começou a exportar para a China, né? Naquele período ali de grande crescimento da China. Então, assim, hoje, nesse sistema que a gente tem, com os gastos governamentais, que é a política fiscal do governo, ela é expansionista, ela tem sido expansionista já há algum tempo. E aí não tem outro jeito. A política monetária tem que ser restritiva para conter esse expansionismo fiscal. Então, agora, ao mesmo tempo, o Brasil é um país de mazelas gigantescas e que demandam um gasto social elevado, né? Então, mexer nisso é muito complicado, é muito difícil. Então, se tu fosse mexer em alguma coisa, não dá para mexer aqui. Tanto que hoje as despesas discricionárias sei lá, 10% do orçamento. É praticamente... O que é uma despesa discricionária? É porque hoje tu tem na Constituição Federal vários gastos que são obrigatórios. Tá. E fica restando um percentualzinho assim mínimo, que é o que tu pode... Fazer diferente. O governo pode decidir o que fazer. E cada vez reduz mais esse percentual. Porque as despesas obrigatórias, elas estão cada vez aumentando mais, né? E como ela é constitucional, não tem como mexer, teoricamente. Então, é uma questão política, né? É complexo. Mas eu buscaria justamente achar formas de investir em aumentar a nossa capacidade produtiva, né? Nossa produtividade é a grande chave para qualquer empresa, qualquer indústria e qualquer governo também. E qual que é o cuidado agora, assim, nesse sentido, que o empresário deve ter nesse cenário que a gente está, né? Que tu falou exatamente de juros altos. Ele... Agora, né, os juros altos, eu vejo que dificulta para o empresário tomar o crédito. Sim. Primeiro que fica muito caro o crédito. Como é que ele vai pensar em pegar, investir, se ele daqui a pouco... Aí hoje ainda os bancos têm feito um tipo de crédito que ele é vinculado à inflação, onde tu tem uma taxa fixa. Sim. Né? E para a empresa eles têm feito isso, né? E atrelado ali a, sei lá, algum índice, né? Então tem essa variação ainda. O que o empresário deve cuidar? Hoje está bem complexa essa situação, né? Tá difícil, mas o modelo não pode ser outro que não seja alongar a dívida, né? Tentar hoje essa janela tá um pouco fechada de renegociação de dívida, porque o momento é o contrário, mas existem alguns programas governamentais para quando a linha de crédito ela é voltada para a produção, que eles são um pouco subsidiados, né? Inclusive, há uma discussão a respeito de o quanto que esse juro subsidiado não acaba pesando no outro. Mas não vem ao caso. Sim. O caso é que Se fizeram um plano safra agora, eu vi que é 3% no ano. Então, existem alternativas, né, para o empresário, apesar de isso talvez... Vai depender do setor também. Depende do setor, exato. Mas existem alternativas inclusive de crédito à inovação,
crédito para produção, né? Existem algumas alternativas, é possível trabalhar com E isso. tu que vê isso, assim, eu já trabalhei na área de crédito e às vezes eu sinto que é muito difícil acessar esse crédito, o melhor crédito para poder fazer esse tipo de coisa. Qual que é a dica para esse empresário conseguir acessar esse crédito? Não é fácil, mas existem projetos que tu consegue fazer para obter Dá para esses. fazer um projeto contigo para Não, eu conseguir tenho parceiros Entendi. que me apoiam nesses projetos, porque são muito específicos, né? Por exemplo, um Aham. projeto de inovação, um projeto de captação de longo prazo, existem alternativas que a gente pode buscar. Tem essas linhas aí que, através de uma assessoria, consegue. Identificando qual é o projeto do cliente, identificando que o momento é esse, não é o posterior, a gente pode trabalhar para obter os melhores resultados. Vamos falar de tributos agora, de tributação, que é a parte Bora, que eu gosto, agora tu domina. sobre folha de pagamento, tá? E aí, como é que funciona a questão dos tributos? Que a gente sabe que a gente fala aí, né? Manicômio tributário que a gente tem. Sim, E eu, agora entrando nessa área de tributos, eu vejo que todo dia tem pelo menos aí umas 50 súmulas para o empresário estar acompanhando para ver o que sim. mudou, o E-Social cada vez tem uma coisa diferente. Como é que faz para o empresário ficar, tentar minimizar essa questão desse custo tributário? Isso é um esforço tremendo das empresas em geral, né? O Brasil, além da carga que é alta para o empresário, ainda tem essa questão da complexidade das diversas obrigações acessórias, né? Que tem que ser cumpridas e que afetam não só o peso financeiro, mas também o peso administrativo sobre a empresa, né? É complexo isso, mas aí existem os advogados, os contadores que trabalham nessa área, né? E a tua atuação aí também pode ajudar, acredito, né? Buscar consultoria, né? Acho Sem que dúvida. existem sempre alternativas e, assim, o empresário ele tem que estar sempre aberto, eu acho, pelo menos para uma conversa Sim, e entender, né, o que está acontecendo, quais são as opções que ele tem no mercado. Até mesmo, por exemplo, eu não preciso te contratar, mas tu pode me dar algumas opções. Olha, se tu trabalhar comigo, eu vou te apontar esse caminho, eu vou sim, te colocar frente a algum crédito que seja interessante, tenho parceiros assim. E às vezes o empresário ele fica dentro, claro que é sim. difícil também, né? O É, empresário tá ali dentro, vivendo a empresa cem por sim, cento. Às vezes o cara acorda às 6 da manhã, vai dormir meia-noite na claro. empresa. É complexo, mas acho que existe. O empresário também precisa abrir a cabeça para outras formas Sim. aí, né? De. O papel do empresário é otimizar, né, os resultados da empresa, né, maximizar eles. E aí existem uma série de soluções, né? O Brasil é um pouco isso, né? Tem essa questão do diversos problemas e depois vão surgindo as soluções que são criadas para resolver esses problemas, né? Agora tem a reforma tributária também, que é uma questão que está em aberto, vamos ver como é que vai se solucionar. E O ninguém objetivo sabe como é que vai ser, né? Na verdade, é, ainda tá dif- meio no limbo essa é, coisa, né? E vai entrar esse ano e daí não, vai passar pro próximo. eu tinha um sócio que dizia que era o sistema tributário era um Lego, né? Que tu ia montando assim, e aí ia formando assim, e é mais ou menos por aí. Então, assim, não sei como é que vai funcionar exatamente, mas o objetivo é nobre, né? De simplificar a tributação. Acho que vamos ver se vai dar certo. Agora, 4 minutos só falta ali. Vamos lá. Só uma dica. Agora comecei a empreender agora. Tu que é um cara que já tá há 26 anos aí no mercado e observando todo o cenário, tanto interno quanto externo. Quais são os mercados que tu acha que hoje estão em alta? E mesmo daqui a pouco para um empresário que já está atuando em algum segmento, o que ele deve observar, para que lado ele deve ir, né, daqui a pouco para conseguir alavancar a empresa, fazer mais negócios, enfim. Acredito que tem essa questão da inteligência artificial, que é uma situação que vai mudar muito. Então, se a gente for pegar muitas coisas que hoje que ainda hoje são feitas com base na pessoa, vai deixar de existir, né?
Isso é um cuidado que tem que se ter. Mas eu acredito, como eu disse, que existem alternativas de inovação nessa área de ambiental, demanda cada vez maior, se a gente for perceber assim que tem essas dificuldades do aquecimento global, das mudanças climáticas, e isso está cada vez mais demandando da gente soluções, né? Então eu acho que por aí a gente vai encontrar grandes coisas. Agora, claro, depende de cada empresário, do setor em que ele está e o né, Que ele pode adaptar. exatamente, do que ele pode se adaptar. Pessoal, chegando aqui no fim da entrevista, quem vê o Rodrigo aqui todo de terno, cara, olha, o cara tá bonito, né? Veio a caráter aqui. É um economista mesmo, assim, de ponta, né? 26 anos fazendo esse negócio. Cara, filma ali o rapaz, bota ele agora, né? Só ele ali. Fredo, só o menino. Esse menino aqui, cara, de terno, tu não imagina que ele é o Zico de Porto Alegre. Cara, o cara dá bicicleta no futevôlei. E aí, cara, como é que é essa situação também de jogador de futebol? Cara, essa é só uma brincadeira, né? A gente só tenta ficar em forma um pouquinho e pular e correr um pouco para se desestressar. Tá certo, o homem é uma máquina. Rodrigo, deixa a tua mensagem aí pro pessoal que quer te encontrar, o teu trabalho, enfim, a tua mensagem final. E já de antemão te agradecer de coração por ter vindo aqui, né? 7 horas da noite já deve ser, Estúdios Fórmula aqui. E obrigado de coração por ter dado essa aula aqui pra gente. Valeu, obrigado, Cássio. Queria agradecer aí a Fórmula Digital, Líderes de Sucesso, por me receberem. Queria dizer que eu tô ali na Rodrigo Piazeta no Instagram. Ali a gente consegue conversar um pouquinho, falar sobre economia, finanças, negócios. E ali a gente tem um fórum aberto. Muito obrigado. Tá certo, obrigado, gente. Até a próxima. Todos os dias, enquanto muitos ainda dormem, tem gente que já acordou para fazer o impossível acontecer. Eles não esperam a sorte. Eles criam caminhos, transformam ideias em negócios e negócios em impacto real. Não é fácil. É arriscar, é cair, é aprender, é levantar todos os dias com uma nova chance de fazer melhor. Empreender é resistir quando ninguém mais acredita. É seguir, mesmo quando o mundo diz para parar. É acreditar no invisível antes de ele se tornar realidade. O Líderes de Sucesso nasceu para contar essas histórias, para revelar quem está por trás dos resultados, para valorizar quem transforma o país todos os dias. Aqui, cada conversa é uma ponte, cada episódio, um espaço de crescimento, cada encontro, uma nova oportunidade de fazer história. Líderes de Sucesso, onde grandes histórias encontram grandes oportunidades.